Primeiramente, bom dia. Eu cumprimento primeiro meus colegas todos de mesa, colega não, amigos de mesa, né? E eu faço isso na presença, primeiro na pessoa do professor Rafael Fratari. Cumprimento o presidente da Abradt e organizador Walter Lobato, professora Misabel, professor Marciano, e em nome deles eu cumprimento todos os presentes. Esse evento é um evento que a Procuradoria tem um interesse imenso em estar prestigiando, em estar participando, em estar debatendo, em estar discorrendo. Tanto que hoje aqui se encontra minha amiga Ana Paula, que é a subprocuradora-geral da Fazenda, a minha amiga Andréia Musni, que está lá no fundo, que é da Coordenação Geral de Assuntos Tributários, está trabalhando no texto da PEC, e vieram de Brasília especificamente para estar ouvindo os debates e participando ativamente nesse tipo de coisa. Eu acho que isso demonstra todo o interesse que a Procuradoria ela dá a esse determinado tipo de assunto. E aí vocês vão me perguntar, bom, mas o que tem a ver planejamento tributário com reforma tributária? Tudo a ver. Hoje na mesa, eu diria que a gente tem mais ou menos umas 4 possibilidades sobre reforma tributária. A atual PEC 45, na verdade, é uma proposta de emenda constitucional que foi construída dentro do CECIF. Já estive algumas vezes no CECIF, sou amigo do pessoal de lá, e a gente debate lá e eles construíram, são mais ou menos 4 pessoas, e eles construíram essa proposta. Essa proposta era a proposta de todos os candidatos presidenciáveis, menos do atual presidente, que aparentemente tem dando indicativos de que irá apoiar ou pelo menos pode apoiar. Então essa é uma possibilidade. Essa possibilidade, às vezes eu vejo que o governo federal ele flerta com não ter problema em prol de uma determinada aprovação, abandoná-la em prol de uma determinada proposta que seja exclusivamente do governo federal, para que não toque em aspectos de pacto federativo. Ou seja, olha, se estados e municípios estão achando que essa minha reforma, que abrange todos os entes, de um modelo VAT europeu, ela vai ser uma proposta que vai ofender pacto federativo, eu tenho uma minha que só vai fazer a unificação dos tributos federais e eu deixo essa outra para vocês. E aí eu fazia um modelo que seria um modelo exclusivamente para estados e municípios, também com um conselho gestor administrado só por estados e municípios, e a União faria dela. Então, acho que essas 2 possibilidades estão na mesa. Eu vejo uma terceira possibilidade que cada vez mais vem crescendo, vem ganhando corpo no meio do jogo, que ontem, por exemplo, o professor Sérgio André Rocha manifestou no artigo do Conjur. Existe uma comissão de reforma do Rio, eu, professor Lobato, André Mendes, estamos compondo essa proposta também do Rio, e agora eles começam a ganhar mais corpo. Então, ontem o professor Sérgio André escreveu um artigo, e vai ser uma série de artigos no Conjur, que ele diz, olha, não pode ter proposta de reforma tributária que também não venha mexer no imposto de renda. Olha, não pode ter proposta de reforma tributária que não fale na criação de um tribunal tributário. A professora Alessandra mencionou aqui, realmente uma dificuldade. Enfim, essa proposta vem aumentando e vem ganhando corpo, eu diria que essa é uma terceira possibilidade. E existe uma 4ª possibilidade ainda que eu vejo, que é dos municípios, que, vamos falar a verdade, no contexto dos entes federativos é o que está melhor. Eles são financeiramente melhores do que estados e municípios na média, eles têm uma base tributária que é serviço que o mundo caminhou para ela, não fizeram uma competição tributária como os estados fizeram para quem vai ganhar em tributar menos o determinado consumidor. Então os municípios eles estão com a faca e o queijo na mão, eles apoiam a emenda Vicente Cândido, que é uma emenda de uma proposta de emenda constitucional que basicamente amplia a base tributária de serviços e fica restrito a eles. Então acho que na mesa tem essas 4 possibilidades e eu particularmente não sei o que se conduzirá durante essa proposta. Mas por que isso daqui, volto a dizer, por que essas propostas elas têm relação com planejamento tributário? Basicamente todos. E eu ouvi, tanto da frase da professora Alessandra como da professora Maísa, preocupações com ampliação ao aumento de base. Então, a professora Alessandra mencionou, até hoje o Supremo não resolveu a questão de tributação de software. Eu vi a professora Maísa corretamente identificando, olha, porque eu tinha na época da 546, não é isso? Desculpa, de 2012, eu tinha lá uma discussão exclusivamente por lobby de quais setores estariam e quais setores que não estariam dentro da desoneração da folha. Enfim, em síntese, o que as duas estão discutindo é algo que é embrionário, algo que é nuclear nessa proposta de emenda 45 e é embrionário em todas as reformas propostas. Qual é esse núcleo embrionário? É que eu tenho que fazer uma transição de um modelo baseado em conceitos para um modelo que tem uma base tributável mais ampla.
Isso tem todas as discussões. Em dezembro do ano passado, eu estive na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e quem está por trás da proposta CEFIF, uma das pessoas articuladoras, tecnicamente, da proposta CEFIF, é uma professora da Universidade de Leeds, chamada Rita Della Féria. A Rita é uma autora portuguesa e ela é uma das maiores especialistas em VAT do mundo. Então, quando você menciona, quando ela vem trazer os seus conhecimentos, por trás diz o seguinte, olha, o conceito de serviços no VAT é um conceito residual. O que significa isso? No artigo 21 e no artigo 24 da Lei Uniforme do VAT, você pega lá, o artigo 21 está dizendo o seguinte, eu tributo bens corpóreos. Depois eu tenho uma série de bens que são bens equiparáveis a corpóreos. Depois, no artigo 24, eu faço o seguinte, tudo aquilo que não for bem corpóreo é serviço. Então, eu não trabalho com conceitos, é um conceito residual. O segundo ponto nuclear dessas propostas é uma compreensão de que o modelo de incentivos ou benefícios fiscais fracassou. Então, a gente tinha uma ideia de que eu conseguiria beneficiar as pessoas mais pobres ou aqueles setores que tivessem mais necessidades como forma de indução de comportamento para eles por meio de tributação. E o que se diz é que na Europa chegou-se à conclusão, e existe o exemplo, por exemplo, dos livros em Portugal, que chegaram à seguinte conclusão, olha, os benefícios fiscais, na prática, estão sendo concedidos para quem não precisa daquele benefício fiscal. O sujeito que lê o livro não é o sujeito que precisa, e ninguém começa a ler livro porque é um determinado incentivo fiscal sobre o livro. Segundo ponto é que, segundo as pesquisas europeias, depois de 2 anos o preço volta ao normal. Então, se a gente acha, olha, eu vou ter um determinado benefício fiscal, isso vai se conduzir no preço mais baixo, isso não vai se conduzir. Isso tudo caminha para uma determinada ideia de que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma base que pegue todo mundo, que ninguém tenha benefício, e assim eu consigo ter uma tributação mais base. E qual certeza que você vai ter? Você vai ter uma certeza que você vai ser tributado. Todo mundo vai ser. E aí eu tenho determinadas pesquisas de que essa ideia de eu ficar fazendo conceitos fechados, ao contrário do que poderia fazer, eu faço um sistema que é um sistema muito mais complexo e um complexo que gera muito mais litigiosidade do que custo. Na Inglaterra, por exemplo, existia uma discussão que era o seguinte, existia um benefício fiscal para determinado bolo e não existia esse benefício fiscal para biscoito. E aí um produto muito popular na Inglaterra ficou assim, isso aqui é bolo, isso aqui é biscoito. Isso chegou até a Corte Superior lá da Inglaterra, onde chegou a essa conclusão, peraí, se depois que esfriar ficar duro é biscoito, se não ficar isso aqui é bolo. O que eu estou dizendo é que aqui no Brasil nós temos exemplos muito melhores do que esse, como o teto de um forno refratário derreter e cair dentro para ver se aquele determinado tipo de coisa é ou não algo que vai dar crédito de IPI, que é muito pior que isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos no modelo que, aparentemente, a discussão é uma discussão de transição de modelos. E eu não critico o modelo conceitos. A professora Isabel, que está aqui, é a maior referência do mundo sobre esse tipo de discussão, ela sabe disso. Era um modelo extremamente importante porque ele é um modelo que ele é reativo a um Estado que é autoritário. E aqui eu passo para o segundo modelo da minha apresentação. Se eu concordo que é preciso que a gente tenha uma transição de modelo, eu tenho que ter duas compreensões. A primeira é que esse modelo não pode ser um modelo que já chega atrasado. E a segunda, como as duas e as outras professoras mencionaram, eu não posso terminar do modelo que não caminhe avanços contra garantias de contribuintes sem fazer o fisco fazer o favor do lado dele. Sabe aquela coisa? Porque existe uma desconfiança dos dois lados. Por um lado, eu falo o seguinte, olha, você quer trabalhar com a base ampla? Quero. Aí o contribuinte, não vou te dar se você antes não me der uma garantia de que eu vou ter previsibilidade, que eu vou ter segurança, que essas condições vão ser estabelecidas. Então fica naquele jogo de eu só vou se você for. E aí a preocupação que a gente existe com relação a esse modelo que a gente tem é a preocupação de não perceber uma transição, como vocês mencionaram, para essas duas coisas. Por quê? Porque, como a professora Maísa mencionou, no modelo ainda vem, exatamente por uma preocupação com a questão do conceito, vem sendo nominados o que é serviço. Isso daí geram dois problemas. Primeiro, existe ainda na celeuma toda discussão, a seguinte percepção, qual modelo é melhor? O modelo, que é o modelo de tributar serviço, no molde do IVA europeu, ou o modelo que tributa operação financeira? Operação financeira, a meu ver, e a professora Isabel já escreveu sobre isso, é
horrível. Porque você não sabe exatamente quem está sendo tributado. Se aquele que está sendo tributado é alguém que tem mais capacidade contributiva, você perde o controle de quem está sendo tributado e base todo. Mas é um tributo extremamente simples e é um tributo que, além de simples, ele tem a maior base tributável de todos. Porque você não tributa negócios jurídicos, mas você tributa o ato posterior ao negócio, que é muito mais amplo. Ou seja, eu não estou querendo saber se você fez uma compra e venda, se isso aqui é royalties. Não, eu estou querendo saber que aquilo lá depois foi operacionalizado com o quê? Com cheque, com TED, com uma DOC. Então, eu abro mão disso aqui e, inequivocamente, o modelo americano é um modelo que, num mundo que seria mais globalizado, em que os países estão preocupados com erosão de base, esse modelo que tributa operações financeiras, e aí é um modelo que Everardo Maciel defende, acho que Humberto Ávila defende, é um modelo que estaria mais avançado esse tipo de coisa. O modelo IVA, por outro lado, é um modelo que te dá um conceito maior de justiça. E tem toda essa discussão se esse conceito residual de serviço seria capaz de abranger esse mundo moderno de impressoras que fazem fenômenos extremamente fantásticos. Então, essa é a discussão. A minha preocupação é que esse modelo está sendo trazido ainda com modelos nominando o conceito. Então, você pega a proposta, como a Maísa mencionou, você está escrevendo lá, ó, isso daqui eu vou tributar locação de bens móveis, eu vou tributar bens intangíveis. Alguém tem certeza absoluta que no dia seguinte vai dizer, se o legislador constitucional nominou isso daqui, a contrário senso, é porque não era qualquer coisa que era serviço. E aí eu tenho um determinado tipo de modelo que está com um gap de defasagem, tanto em relação à operação financeira, quanto um gap com relação à questão de serviço, e eu não troco nenhum modelo para uma base ampla de serviço numa proposta. E, por outro lado, eu tenho toda uma discussão de planejamento tributário que é a seguinte, olha, por que a discussão de planejamento tributário é muito relevante? É porque no Brasil, talvez nós ainda sejamos um dos poucos países do mundo que trabalha com conceitos. Eu faço a seguinte questão, se eu trabalho com conceito, eu tenho certeza que eu vou tributar os fatos A e B e somente eles. O fato C, ele está fora. Na hora que eu faço esse tipo de discussão, existe uma discussão se a norma tributária do planejamento tributário ela tributa por analogia ou se ela tributa por ficção. Dois autores eu já vi falando isso aí, um é o professor Schoerer e o outro é o professor Luiz Flávio, lá da USP e do IBDT. O que eles dizem? Olha, quando eu tenho aqui um determinado fato praticado pelo contribuinte e esse fato vai ser abrangido pela norma de imposição, eu estou fazendo uma analogia? Ou, ao contrário, eu estou pegando um determinado fato, estou qualificando, desconsiderando e requalificando esse fato. Porque se eu estiver na discussão do âmbito normativo, eu tenho um enorme problema em trabalhar com conceitos, porque o conceito não me permite esse tipo de abrangência para fatos que inicialmente não estavam presentes. Se eu estiver falando que eu estou requalificando fatos, eu diminuo. A questão é tão importante que em países que trabalham não com conceitos, mas com tipos ou normas um pouco mais abrangentes, eu digo, por exemplo, Klaus Tschipik, ele diz o seguinte, olha, aqui a norma impositiva consegue abranger fatos com tal facilidade que a norma impositiva aqui é praticamente desnecessária, porque eu consigo, por um processo interpretativo da norma abrangente, pegar aquela determinada imposição. O que eu estou dizendo com isso, para fechar, que meu tempo já está esgotado e eu falo demais, peço desculpa a todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mudar um modelo que muda conceitos para tipos mais abertos também deve impor uma mudança de modelo para que exatamente esses fatos que agora vão ser tributados de maneiras mais fáceis, tenham ciência pelo contribuinte de que serão tributáveis, de como serão tributáveis. Isso implica que o fisco deve se reformular num processo de governança para dar o seguinte significado. Que as operações o contribuinte pode fazer, que as operações o contribuinte não deve fazer, dar soluções de consultas que sejam mais rápidas e claras aos determinados contribuintes. E essa troca de mudança, se não tivesse a percepção do todo de caminhar para um lado e não caminhar para o lado, e caminhar para um lado e daí caminhar atrasado, a gente pode ter esse tipo de problema. Enfim, falei demais, mas eu queria dar um contexto muito rápido de quais são os modelos que estão em abrangência, as discussões técnicas e da importância da gente fazer esse avançar nos dois lados e olhando para o futuro e não para propostas que sejam propostas atrasadas. Era a minha fala. Muitíssimo obrigado a todos.